Olá, meus amigos, boa noite, sejam bem-vindos para isso que eu considero uma super live, e eu vou explicar, uma live especial, melhor dizendo, porque tem aqui ao meu lado, né, o Eric e o Michel, que nós fazemos o estudo aí às segundas-feiras, o Livro dos Espíritos, mas hoje é especial nesse sentido, porque eles se prontificaram a estar aqui junto conosco, comigo e com vocês, para discutirmos essas três questões que eu considero base para uma discussão, para um bom bate-papo acerca da evocação. A primeira pergunta é, pessoal, podemos evocar os espíritos? As reuniões devem acontecer somente dentro das casas espíritas? O que diz o Espiritismo acerca dessas questões? É o que nós vamos aqui ouvir o Érico, ouvir o Michel, e vamos apresentar textos de obras de autores espirituais dizendo o contrário daquilo que diz a doutrina espírita. Mas, antes de passar aqui para o Michel e para o Eric, quero pedir a você, caso não se inscreveu, que se inscreva em nossos canais. O Kardec Clube, que é do Michel, o Espiritismo em Kardec do Eric e Estudar Kardec do Lauro. Aí vocês se inscrevam, curtam, comente, participem, compartilhem, convide mais pessoas a fazer parte desse grupo de estudos, porque o que nós queremos cada vez mais é fazer com que as pessoas busquem realmente estudar para melhor compreender o pensamento de Kardec, o pensamento dos espíritos superiores. Michel, boa noite, obrigado pelo convite, meu amigo. Passo para você. Boa noite, Lauro. Boa noite, Eric. Boa noite a todos que nos assistem. É sempre uma alegria a gente se reunir com amigos para tratar, para conversar sobre a obra de Kardec e um assunto de extrema relevância e importância, e um assunto que interessa a todos. O assunto mediunidade e evocação é um dos assuntos mais pedidos pelo movimento espírita. Não é à toa que o vídeo mais assistido da história do Kardec Tube é justamente sobre evocação. O vídeo que a gente teve mais alcance e visualização foi sobre esse assunto. Tamanha é a necessidade que as pessoas têm, as pessoas querem saber sobre mediunidade, as pessoas querem se comunicar, ou têm curiosidade de entender como é que funciona. O que acontece, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, é que elas são influenciadas a não praticar, elas são influenciadas a sentir medo, a ficar na dúvida, e isso faz com que milhões de pessoas desistam. E isso faz com que outras centenas de milhares procurem outras filosofias, outras instituições, algumas religiosas, outras de outros caráteres, porque as pessoas querem informações dos seres que elas amam. E, infelizmente, o movimento espírita tem oferecido muito pouco. O movimento espírita podou, censurou, tirou o que o espiritismo tem de mais forte e sua característica mais marcante, transformou apenas num discurso, um discurso teórico, um sermão, que é importante, que é belo, que convence, mas o fato é que muitas pessoas vão passar 10, 20, 50 anos numa casa espírita e nunca vão conversar com espíritos, nunca vão conversar com os parentes que morreram, e a gente tem apenas a crença teórica na vida após a morte, porque a parte prática, infelizmente, o movimento espírita proibiu ou restringiu, e isso é um mal. Isso não é à toa que o espiritismo ele se apagou no mundo inteiro, não é à toa que no próprio Brasil
ele está morrendo, o movimento espírita ele está envelhecendo e não tem substitutos. E a gente que está estudando Kardec, precisa seriamente retomar o que Kardec ensinou, mostrar para as pessoas o que Kardec ensinava, mostrar os erros e as mentiras que o movimento espírita, tanto os desencarnados quanto os encarnados, inventaram, mostrar, dar nome aos bois é muito importante, né? A gente dá nome para que as pessoas saibam que elas estão sendo enganadas. É muito importante a gente dizer de alto e bom som que elas estão sendo enganadas pelo movimento espírita sobre falácias que não são verdadeiras e não estão em Kardec. Então, que a gente consiga, claro que é apenas uma conversa, a gente já fez em outros canais também essa conversa, ela sempre vai suscitar mais e mais assuntos, mas que a gente possa aí pelo menos atacar os pontos relevantes e que todos participem, mandem questões e que a gente tenha uma ótima conversa. Eu não sei se o Eric de repente foi arrumar alguma coisa, eu só quero fazer... ele tá aí, vou passar para ele se apresentar, então dá uma boa noite. Eu queria dar boa noite, agradecer, não é? E esse é um tema muito importante. Esse é um tema muito importante, eu só queria dar boa noite e agradecer, porque essa questão da invocação foi negligenciada, não é? E tiraram realmente o aspecto mais consolador do Espiritismo, que é essa possibilidade de comprovação da vida após a morte e do contato com os entes queridos, né? Então, a evocação, ela é um tema muito importante, até porque ela evita a mistificação, né? Porque você cria um laço mais forte entre você e o espírito. E talvez por isso muitos espíritos do movimento ficaram interessados em combater a evocação a todo custo, né? A evocação direta e nominal. Perfeito, perfeito. Bom, antes de partirmos aqui para o texto, eu gostaria de fazer então a primeira pergunta que está passando aí no rodapé, que é ouvir aí o Michel, ouvir o Eric. Pessoal, e fique à vontade para trazer as suas questões, tá? Como o Michel bem colocou, esse assunto está pululando nas redes sociais, cada vez mais pessoas interessadas nesse assunto. Mas é importante que isso chegue às casas espíritas. Porque as casas espíritas, a grande maioria, não tem acesso a isso pela falta mesmo de vontade, de interesse. Mas Michel, Eric e pessoal, podemos evocar os espíritos? Se podemos, quais os motivos? Eu gostaria de ouvir Michel e depois o Eric, essa primeira pergunta. Michel. Exato. É interessante porque hoje, quando a pessoa chega na casa espírita, Brasil afora, né, as pessoas também que ouvem falar do espiritismo, e praticamente todo mundo já ouviu falar de espiritismo alguma coisa, né? Algumas ideias são meio que dadas como gerais sobre o espiritismo e todo mundo tem mais ou menos uma noção do que é uma casa espírita. Praticamente todo mundo sabe ou já foi numa casa espírita ou teve alguém que já foi. Então a gente chega hoje numa casa espírita aí no Brasil e tem ali diversas falas, diversas práticas, diversas características. O que é importante das pessoas pensarem sobre isso? Que em algum momento isso começou a ser feito assim. Em algum momento surgiu o jeito como a casa espírita funciona. Alguém ou um grupo de pessoas desenvolveu uma ideia de como é que tem que ser uma casa espírita. Esse modus operandi de uma casa espírita, ela não começou do nada. Em algum momento ela surgiu e alguém trouxe isso. Alguém disse, tem que ser assim, tem que ser assado. Então, muitas vezes a gente entra na casa espírita e passa a fazer parte da casa espírita, que é uma roda que está girando, né? Ou seja, as coisas estão acontecendo. E muitas pessoas vão passar anos ali